mas então esse fenômeno aconteceu e as coisas mudaram e você encontrou algo misterioso e quase sem explicação. Desde criaturas e estátuas de Caralho, olha o tamanho dessa cabeça. centenas de anos atrás até joias e relíquias que haviam sido perdidas. Essas são as coisas mais estranhas que foram encontradas de repente. Aproveite o vídeo, mas fique muito atento, porque o último item vai te deixar arrepiado. Ah, sem sombra de dúvida, sempre o último item é o que mais chama atenção. Sem sombra de dúvida. Crânio de bisão. Revelando o desconhecido mais uma vez, este rio no leste de Montana trouxe crânios de bisão com séculos de idade. Um pescador, enquanto pescava, avistou um gigante esqueleto flutuando em sua direção. Após trazê-lo para a margem, percebeu que não era algo comum, mas sim a cabeça antiga de um bisão. Dois amigos também fizeram uma descoberta incrível ao explorar o rio Missouri. Encontraram um enorme fóssil com um par de chifres ainda presos à pele. Após investigação de um arqueólogo, confirmou-se tratar de um fóssil de bisão antigo ou possivelmente de uma espécie extinta. Crânio de unicórnio. Ah, aí não, aí não. Aí apelou. Aí começou a apelação já. Daí tá de brincadeira, né? Só faltou a da fada também dos dentes, porque não é possível. Você acredita que unicórnios são apenas seres lendários de mundos míticos? Prepare-se para ter suas convicções desafiadas. Recentemente foram descobertos fósseis que insinuam que essas criaturas mitológicas podem ter existido ao lado dos seres humanos. Durante o trabalho nas pirâmides do Egito, um engenheiro encontrou o crânio de um unicórnio. Embora os pesquisadores não estejam totalmente convencidos de sua autenticidade, eles têm compartilhado com o público a possibilidade de que tais criaturas tenham existido no mundo antigo. Apesar de se assemelhar a um cavalo com um grande chifre sobre os olhos, ele possui características mais próximas de um rinoceronte. Esse achado desafiador abre um novo campo de questionamentos sobre a coexistência dos unicórnios com os seres humanos ao longo da história. Essa aí é meio apelativa, né, velho? Pô, aí é complicado tu acreditar em unicórnio, daí, bah, só acredito vendo. E vendo não acredito também, né? Essas descobertas surpreendentes, cada uma com seu toque épico e emocionante, nos permitem adentrar no passado distante e testemunhar a grandiosidade e a diversidade do mundo pré-histórico. Cada fóssil e cada relíquia desvendam segredos há muitos esquecidos, permitindo-nos vislumbrar a vida e os mistérios de uma época perdida em meio ao curso implacável do tempo. Pintura a óleo de Willem de Kooning. Uma obra de arte envolta em mistérios. Mulher Ocre. Uma pintura a óleo de Willem de Kooning adornava as paredes da Universidade de Museu de Artes do Arizona com um orgulho majestoso. Por mais de 2 décadas, ela encantou os olhos dos espectadores, tornando-se uma das mais valiosas possessões do museu. No entanto, em 1985, um ato de audácia mergulhou a arte em trevas. A pintura foi roubada. Os perpetradores desvaneceram-se nas sombras e a obra de arte desapareceu, perdida para sempre. Ou assim parecia. 2 anos se passaram e o mistério da pintura roubada permanecia insolúvel. Então, em 2017, o destino jogou suas cartas reveladoras. A pintura, estimada em incríveis 165 milhões de dólares, foi encontrada oculta atrás da porta de um quarto. O enigma começava a se desvendar, trazendo à tona um turbilhão de perguntas. Como ela havia chegado ali? Quem a escondeu durante todos esses anos? A pintura ressurgiu do abismo, lançando uma luz sinistra sobre sua jornada nas sombras. Fluxo de peixes em terra seca. A própria natureza parecia tecer um conto sombrio e profético, desafiando as fronteiras. Eita porra, que é isso aí? Tá maluco? É doido? Os peixes andando na terra. Eita, aí comecei a ficar com medo desse negócio. Fiquei, olha, não sei não, isso aí é meio fora do comum, isso aí. Da compreensão humana. Um fenômeno singular ocorreu quando um cardume imenso de peixes, contra todas as expectativas, encontrou-se em uma terra árida e desolada.
A visão era tão impressionante que a população viu-a como um presságio de calamidades iminentes. No entanto, quando biólogos examinaram os eventos, descobriram que uma mudança no curso do rio havia levado as águas a fluírem em direção ao deserto. Com essa mudança drástica, os peixes seguiram o fluxo desconhecido apenas para serem resgatados e devolvidos ao rio que lhes pertencia. Uma dança entre a natureza e o destino, revelando segredos ocultos além da compreensão humana. Uma masmorra secreta. Em uma busca por um apartamento acessível na Inglaterra, o irlandês Daniel Curley encontrou o que parecia ser o lugar perfeito. Um estúdio aconchegante dentro de um antigo mosteiro do século XIX, agora convertido em apartamentos. Tudo parecia normal até que ele descobriu um alçapão no chão. Ao abri-lo, revelou-se uma masmorra secreta, um labirinto de corredores e salas ocultas sob as residências dos outros inquilinos. Era um lugar misterioso, com abóbodas e escotilhas e até mesmo grafite moderno espalhado pelas paredes. Alguém conhecia a existência dessa masmorra, mas Daniel decidiu sair de lá rapidamente, evitando um segredo que não lhe pertencia. Eu não sei vocês, mas se eu achasse um lugar desses na minha casa, podem apostar que eu estaria chamando o padre, um pajé. Eu achei que ele ia falar que ele ia descer lá para ver como é que era. Polícia, ou até mesmo os caça-fantasmas para descerem nesse lugar comigo e conferir os mistérios que estariam escondidos lá embaixo. Pegada de dinossauros. A diminuição do nível da água revela verdades chocantes do passado. Há alguns anos, em um rio no Texas que secou parcialmente, trilhas e pegadas de tamanho monstruoso foram expostas. Acredita-se que essas pegadas tenham sido deixadas por um grande lagarto pré-histórico chamado Anthracanthosaurus. Esse dinossauro de espinhos altos pesava cerca de 14 mil libras. A área onde as pegadas foram encontradas é considerada a antiga praia por onde o dinossauro vagava, proporcionando um avistamento único na vida. Monstro do Rio Desconhecido. Às vezes, as profundezas de um rio escondem segredos há muito tempo guardados do olhar humano. Durante uma pesquisa aérea sobre o rio Coatzacoalcos, no México, uma criatura misteriosa emergiu das águas turvas e foi avistada por um drone. Essa figura colossal flutuava imperturbável, deixando uma aura de mistério em seu rastro. Embora sua verdadeira natureza seja desconhecida, especula-se que possa ser um monstro das águas, talvez até mesmo uma versão do lendário monstro do Lago Ness. À espreita nas ondas em nevoadas, esse monstro do rio nos lembra que existem segredos ocultos em cada canto do mundo, esperando para serem desvendados. Babuínos. A África do Sul, terra de paisagens majestosas, esconde segredos além de sua beleza. Uma ameaça inesperada espreita nas sombras da noite. Eita lasqueira, a macacada subiu ali e acertou a casa. Aí não dá, né? Aí tem que... Babuínos. Babuínos. Essas criaturas inteligentes, impulsionadas pelo instinto de sobrevivência, mergulham em uma nova era de ousadia. Adentrar residências, revirar gavetas em busca de comida, tornou-se sua especialidade. Enquanto os habitantes observam atônitos. Em Birds Bay, no Cabo Ocidental, um proprietário se deparou com essa invasão animal. Babuínos escalaram furtivamente uma janela no andar de cima, mergulhando na residência, ávidos por satisfazer seu apetite. O caos se espalhou como uma sombra dançante, os armários foram abertos e a busca por comida se intensificou. No meio dessa perturbação, um vizinho valente, Howard James, testemunhou a invasão com seus próprios olhos. Os babuínos desafiaram sua autoridade, latindo insolentemente enquanto ele se aproximava. Contudo, determinado, Howard subiu em sua escada e enfrentou os invasores com coragem destemida. As palavras ressoaram no ar, ecoando como um aviso claro. Um por um, os babuínos recuaram, fugindo pela parede do jardim como sombras desvanecendo na noite. Isso aí é descoberta. Que descoberta tem nisso aí, meu filho? Pô, tá errado.
Primeiro, já começa. O Rio Jordão secou e algo terrível está acontecendo. Olha, tá meio errado esse capítulo aí. Tá meio errado isso aqui. Tá errado esse título aqui, meu filho. Noite. O confronto foi encerrado, mas a ameaça dos babuínos permanece. Uma presença misteriosa à espreita nas sombras do futuro. Rei dos Ratos em Movimento. Nas vastidões frias e enigmáticas da Rússia, um fazendeiro se deparou com uma descoberta que desafiava todas as leis da natureza. Enquanto inspecionava suas colheitas em busca de roedores indesejados, uma surpresa inesperada guardava sua curiosidade. Ao afastar os galhos, o fazendeiro testemunhou uma visão incomum e arrepiante. Um emaranhado de ratos, tremendo e contorcendo-se de maneira macabra. Essa formação, conhecida como o Rei Rato, era composta por ratos com suas caudas entrelaçadas e amarradas de forma inexplicável. Geralmente, ratos nessas circunstâncias pereceriam, mas ali estavam eles, vivos e vibrantes. Os ratos-rei carregavam consigo um ar de superstições sinistras, sendo frequentemente associados a presságios sombrios e pestes devastadoras. O fazendeiro se viu diante de uma maravilha sobrenatural, um fenômeno que evocava temores antigos e segredos inescrutáveis. Ladrões. Caraca, como é que deu aquela bola de rato daquele jeito? Na escuridão da noite, as sombras conspiram para violar a morada de Damien Gerhardt. Enquanto ele se ausentava, uma presença indesejada se infiltrou em sua casa silenciosamente. Mas Damien, astuto e precavido, havia preparado uma armadilha invisível. Câmeras de segurança caseiras escondidas nas sombras despertaram e começaram a gravar. Os invasores, ignorantes da vigilância oculta, vasculharam a residência em busca de tesouros roubáveis. Entretanto, o que eles não esperavam era a presença silenciosa de um cão leal, um observador discreto de suas ações furtivas. Até mesmo um dos ladrões, cativado pelo olhar perspicaz do animal, ofereceu-lhe um petisco. Enquanto isso, Damien, avisado pelas imagens transmitidas, acionou as autoridades preparando-se para confrontar Se lascaram. os invasores. O jogo da caçada estava prestes a começar. Mas agora é sério, pessoal. Se vocês ainda não deram o like até agora, tá na hora de correr e não perder mais tempo. Peixe ciclope. Numa terra de maravilhas e mistérios onde as fronteiras da natureza são testadas, um pescador do México descobriu uma visão que desafiava todas as expectativas. Era um peixe como nenhum outro, um ser singular com um destino peculiar. Um feto albino com um único olho monstruoso. O peixe cíclopos emergiu das profundezas. Sua aparição dividiu os céus e as águas, um fenômeno jamais testemunhado. Encontrado dentro da barriga de sua mãe, ao lado de seus irmãos comuns, essa criatura extraordinária deixou todos maravilhados. Contudo, a vida breve lhe foi concedida e o peixe cíclopos albino sucumbiu à mortalidade, deixando apenas um legado de espanto e curiosidade. Caixas metálicas verdes. Nas sombras da renovação, a casa revelou seus segredos mais sombrios. Hanek XII e sua esposa mergulharam no esforço de dar uma nova vida àquela morada, e foi durante a reabilitação do portão que o destino lhes reservou uma surpresa misteriosa. Ao expor as vigas de madeira e os tubos de metal, suas mãos trêmulas se depararam com uma caixa verde escondida propositalmente nas sombras do teto. A curiosidade era incontrolável e o que encontraram ali dentro era uma reminiscência de histórias macabras. 3 pacotes envoltos em papel de cera em um jornal antigo do início dos anos 1950. Logo se depararam com maços de dinheiro, notas antigas e raras, cujo valor transcendia sua face pálida. Um avaliador revelou que aquela caixa continha $23 mil em tesouros monetários. Mas a sorte estava longe de exaurir-se. Uma semana depois, o porão revelou sua segunda caixa verde, misteriosa e carregada de promessas soturnas.
2 vezes mais pesada que a anterior, ela abrigava uma fortuna adicional de $10.000 em notas antigas, incluindo aquelas de valor excepcionalmente raro, cujo lucro total chegou a $45.000. Caraca, velho, por que que eu não acho uma caixa dessa, meu? Pô, tô precisando de uma caixinha dessa aqui em casa, hein? Tá maluco? O porão, outrora banhado em sombras, agora se tornara o palco sombrio de uma fortuna inesperada. Naufrágio centenário. Em alguns lugares, a seca revela não apenas pegadas ou ossos pré-históricos, mas também estruturas impressionantes. Na Europa, a diminuição do nível da água revelou os restos de um enorme navio que afundou no rio Mississippi em 1915. O navio Rio Ferry, que ficou abandonado por um século, agora ressurgiu misteriosamente, desafiando as explicações de sua permanência submersa. Gliptodonte antigo. Em meio às terras áridas da Argentina, um fazendeiro conduzia seu rebanho ao longo de um rio seco, tropeçando em saliências misteriosas perto da margem. Ele se deparou com algo extraordinário. Aquelas saliências, após uma inspeção minuciosa, revelaram-se estruturas rochosas maciças, e as autoridades locais, ao investigarem, ficaram estupefatas. Essas formações aparentemente rochosas eram, na verdade, restos fossilizados de um antigo gigante, o Gliptodonte. Essas conchas enormes do tamanho de um carro, com cerca de 20.000 anos de idade, estavam dispostas em uma formação que parecia indicar uma jornada coletiva, como se essas criaturas pré-históricas estivessem seguindo um chamado ancestral. Escavadeiras trabalharam diligentemente para extrair esses gigantes pré-históricos, enquanto análises adicionais buscavam desvendar a idade exata e a causa do colapso dessas bestas antigas. Crocodilo com chifres. Uma reviravolta épica na história dos crocodilos surgiu quando uma equipe de destemidos pesquisadores se aventurou em uma caverna subaquática na Austrália, em busca do extraordinário. Eles emergiram com um tesouro deslumbrante, o crânio fossilizado de uma espécie extinta de crocodilo, datado de aproximadamente 2.000 anos atrás. Mas não era apenas mais um fóssil antigo, era o crânio de um crocodilo com chifres. Esse espécime de 8 milhões de anos é uma verdadeira relíquia, fornecendo aos cientistas uma janela única para a evolução dessas criaturas ferozes. No entanto, permanece o enigma o que levou à extinção dessa espécie única. Embora o destino do crocodilo com chifres permaneça desconhecido, a análise meticulosa de seus restos oferece esperança de que possamos finalmente encaixá-lo na história da evolução dos crocodilos. Lobo. Entre as vastas terras congeladas encontradas nas profundezas do permafrost, uma descoberta extraordinária aguardava seu momento. Revelação. Um filhote de lobo com apenas 6 a 9 semanas de idade foi encontrado preservado pelo tempo em meio a mais de 50.000 anos de história. Oxi, como é isso aí? Rapaz, 50.000 anos ainda o cara tá ali com a pele e osso. Essa pequena múmia de lobo, situada perto da cidade de Danson, no território de Yukon, no Canadá, possuía uma incrível integridade com seu corpo intacto, incluindo órgãos internos. Enquanto os pesquisadores estudavam essa pequena criatura, concluíram que ela provavelmente morreu de fome ou vítima de um ataque de um predador, dada sua fragilidade. Essa descoberta fascinante nos permite vislumbrar os mistérios da vida selvagem pré-histórica e reflete a força e a resistência desses magníficos predadores, mesmo diante das adversidades mais extremas. Peixes sobreviventes à seca. Em um mundo onde a água escasseia e a seca castiga implacavelmente, uma criatura singular desafia todas as probabilidades. Esses peixes sobreviventes à seca habitam as águas africanas, mas quando a seca se instala, eles se revelam seu notável poder de adaptação. Conhecido como peixes pulmonados, esses seres possuem brânquias, como qualquer outro peixe, para extrair oxigênio da água. No entanto, eles também desenvolveram pulmões para sobreviver nos períodos mais secos.
Com uma camada de muco protetor ao redor de seus corpos, esses peixes se alimentam de seus próprios recursos durante a seca, garantindo sua sobrevivência por até um ano. E quando finalmente chega a chuva, eles retornam triunfantes à água. Essa história de sobrevivência e resiliência nos lembra que a natureza sempre encontra uma maneira de persistir, mesmo nos ambientes mais hostis. Criatura estranha. E em um último lampejo de bizarria, encontramos uma criatura singular. À beira de um rio no Reino Unido, um ser incomum jazia sem vida. Sua aparência viscosa e estruturada como a de um peixe desafiava a categorização. Com menos de 1 metro de altura, sua espécie permanecia um enigma. As autoridades logo foram chamadas para investigar na esperança de descobrir a origem dessa criatura misteriosa. No entanto, mesmo após um ano de análises e pesquisas intensivas, o véu do mistério não se desvendou. Que peixe mais feio. Puta que me pariu. Suspeitas sombrias surgiram, sugerindo que talvez esse ser estranho fosse um fenômeno verdadeiramente repugnante, algo que desafia nossa compreensão do mundo natural. Rio da Travessia da Besta. Nas entranhas inexploradas do majestoso rio Amazonas, onde o mistério dança com a vida selvagem, um homem embarcou em uma jornada em busca do desconhecido. Enquanto navegava pelo rio sinuoso, seus olhos avistaram uma cena que desafiava todas as expectativas. Oxe, que é isso aí, meu filho? Uma criatura estranha caminhava graciosamente sobre as águas. No início, ele supôs que fosse um urso atravessando o rio, porém, ao se aproximar para uma visão mais nítida, percebeu que se tratava de algo completamente diferente. Uma besta bípede, cuja aparência não se assemelhava a nenhuma criatura conhecida, desafiava a lógica daquele ambiente inóspito. Como poderia um ser selvagem atravessar o rio tão rapidamente? O tamanho imponente da criatura fez o homem pensar 2 vezes antes de se aventurar perto demais. No entanto, ele capturou preciosos momentos daquela aparição misteriosa, mantendo uma distância segura. Assim, os pesquisadores obtiveram pistas valiosas sobre a besta desconhecida que espreita nas sombras das florestas inexploradas. Rapaz, então já pensou, tu dando uma banda e vê um treco daquele. De longe parece uma pessoa, né, velho? Assim na filmagem, vai ver, o bicho é gigante, né? Artefatos indianos antigos. Em busca de tesouros do passado, exploradores adentram rios de baixo fluxo, desbravando as águas calmas em busca de relíquias esquecidas. Setas ancestrais, pontas e lanças e sinos de outrora chamam a atenção dos audazes aventureiros. Estes artefatos indianos antigos são mais do que meros objetos. São portais para o passado distante. Cada ponta de flecha revela segredos de uma civilização que remonta a 65 mil anos, enquanto os sinos mais recentes ressoam histórias de culturas há 6 mil anos. Os pesquisadores ansiam por esses tesouros, pois anseiam compreender estratégias de defesas antigas e as armas que moldaram civilizações passadas. Embora sua identificação seja uma tarefa árdua, nativos americanos testemunham o encontro com esses vestígios recentemente, conectando o presente ao passado distante. Unidos. O reino aquático, guardião de mistérios milenares, teceu uma narrativa digna de lendas. Nas águas escuras da Indonésia, pescadores atônitos se depararam com uma visão que desafiava a própria lógica do mundo. Uma criatura com 2 cabeças emergiu das profundezas, presa nas redes dos pescadores. A dualidade monstruosa do peixe de 2 cabeças encantou e assombrou como uma miragem de conto de fadas. Mas para desvendar o enigma, biólogos ousaram revelar a verdade. Aquilo não era a criação de fábulas, mas uma carpa asiática deformada, nascida nas águas tumultuadas. Normal, normal. A gente vê isso aí, é coisa normal. Isso aí não tem nada de incrível. Chegou aí. Ainda assim, os rios não cessam de nos presentear com suas fábulas e maravilhas. Sério mesmo. Se você viu isso e ainda não deu um like, então precisa acessar meu
Cara, até agora eu não vi nada de incrível, assim, nossa, sensacional. Que descoberta foi essa? Até agora eu não vi nada que me interessasse, mas tô vendo até o final pra ver, Bom né? amigo. Cauda de sereia. Numa tarde ensolarada, dois pescadores foram surpreendidos por um vislumbre inesquecível. A poucos metros de seu barco, eles observaram algo extraordinário emergir das águas do rio. Era uma cauda imensa, rompendo a superfície com força e graça. Inicialmente acreditaram ter avistado algum tipo de golfinho, no entanto, isso parecia improvável, pois esses mamíferos raramente sobrevivem em tais ambientes fluviais. Além disso, a cauda bifurcada apontava para algo mais mítico, algo pertencente às criaturas subaquáticas dos contos de fadas. Enquanto o debate sobre a verdadeira natureza desse espetáculo prossegue, muitos se aventuram a dizer que esse breve vislumbre foi, de fato, uma sereia espreitando nas profundezas do rio, encantando-nos com sua presença misteriosa. Fortes enterrados. No coração de terras ancestrais, a terra esconde segredos e monumentos a muitos sepultados. Um vislumbre desse passado glorioso emergiu do solo enquanto uma equipe de arqueólogos desvendava o véu do tempo. Na vastidão da China, sob uma cortina de silêncio secular, repousava um forte da Grande Muralha, uma joia arquitetônica da dinastia Ming, outrora grandioso e majestoso, mas soterrado por séculos. Um testemunho silencioso das eras antigas. Enquanto os arqueólogos escavavam pacientemente, os pátios desenterrados sussurravam histórias esquecidas. Estátuas antigas encontravam a luz do dia novamente, contando sagas de militares e mercadores, traçando as trilhas do passado glorioso. Estátua budista. A seca na China e a queda do nível da água do rio Yangtze revelaram 3 estátuas budistas que emergiram após 600 anos. As estátuas foram encontradas na parte mais alta de uma ilha no sudoeste do país e acredita-se que tenham sido construídas durante as dinastias Ming e Qing. Uma das estátuas retrata um monge sentado em um pedestal de lótus. Essas esculturas icônicas esculpidas em um afloramento rochoso fornecem uma visão detalhada da evidência histórica de uma. Mas os caras eram bons, hein? Os caras metiam uma estátua dentro de uma pedra, rapaz. Porra, os bichos eram engenheiro mesmo, hein? Caraca. Engenheiro não, né? Nem sei quem é que faz estátua, mas os caras eram bons, hein? Manda um camarada, vai lá naquela praia lá e faz uma estátua lá. Antiga tradição de sabedoria. Olha lá. Crânio de mamute. Enquanto caminhava ao longo das margens do rio, o solo mais fértil revelou-se como um portal para um passado remoto. Um destemido explorador desbravava o lamaçal da margem de um rio na vastidão da Sibéria, e lá um vislumbre épico testemunhou os tempos pré-históricos ganharem vida. Uma presa estimada de 3 metros de comprimento emergiu das margens, uma relíquia impressionante que pertencia a um mamute ancestral, uma criatura gigantesca que percorreu a Terra cerca de 4 a 5 milhões de anos atrás. Mas a descoberta não parou por aí. Avançando corajosamente, ele desvendou um imponente crânio de mamute, juntamente com outros restos pré-históricos, todos agora em exibição em um museu. Testemunhas silenciosas da grandiosidade e majestade de uma era esquecida. Olha o tamanho desse crânio. Rapaz, isso aí sim, isso aí é massa, ó. Isso aí é uma descoberta. Peixe monstro. Ao longo das águas serenas de um rio no Caribe, uma rede de pesca capturou algo verdadeiramente colossal. Os pescadores mal podiam acreditar em seus olhos quando se depararam com um peixe de proporções gigantescas. Esse exemplar raro, conhecido como Garoupa Golias, emergiu das profundezas das águas dominicanas. Seu tamanho impressionante desafiava qualquer descrição e sua captura acidental causou comoção. Mesmo sem vida, essa carcaça rara foi encaminhada a um centro de pesquisa, onde especialistas buscavam desvendar os segredos de sua morte. O peixe-monstro permanece como um enigma fascinante, um lembrete do mistério e da grandiosidade que se escondem sobre as ondas profundas do oceano. Ser estranho.
Em um mundo onde a vida prospera em meio à água e à terra, surgiu uma criatura inexplicável e desconcertante. Ao procurar por seu animal de estimação perdido nas margens lamacentas de um rio, um homem fez uma descoberta que desafiou todas as noções de existência conhecidas. Lá repousava um corpo estranho e sobrenatural. Sua pele rosada, rígida e escorregadia confundia os sentidos, e suas características não se assemelhavam a nada que o homem pudesse reconhecer. Alguns especularam que poderia ser o resultado de um experimento científico mal logrado, enquanto outros ousaram acreditar que se tratava do cadáver apodrecido de um anfíbio desconhecido. Mas a verdade permanece oculta e esse ser estranho continua a desafiar nossa compreensão da vida e de suas infinitas formas. Criatura pré-histórica. Numa época distante, quando a Terra ainda guardava segredos profundos de sua história, uma criatura pré-histórica despertou de seu sono ancestral. Um grupo de corajosos pescadores navegava pelas águas tumultuadas de um rio chinês, alheios ao pesadelo que se aproximava. Após uma árdua jornada de pesca, quando a noite lançava seu manto de trevas, eles foram confrontados por uma perturbação sinistra nas águas revoltas. E lá, emergindo das profundezas do rio Yangtze, surgiu a criatura. O monstro, com sua aparência alienígena, exibia um focinho longo e olhos estranhos, enquanto seu corpo possuía uma forma ainda mais enigmática. Manobrando com destreza pelas águas, o peixe grotesco deixou os pescadores atônitos. O que era aquela aberração? Um jacaré mutante? Ou talvez o lendário monstro do Lago Ness, aprisionado nas águas chinesas? O enigma permanece e apenas o tempo poderá revelar a verdade oculta nas profundezas do rio. Pedras da Fome. As pedras, testemunhas silenciosas dos desafios e aflições dos antigos, carregam consigo a voz da fome. Como mensageiras dos tempos difíceis, foram colocadas pelo governo alemão durante a seca cruel do século XVII. Eram símbolos de comunicação entre os famintos e as autoridades, um apelo desesperado por ajuda. E quando as águas do rio profundo as acolhiam, o povo sabia que a escassez era iminente. Mas essas pedras banhadas em tristeza e angústia não foram apenas instrumentos do governo. Pessoas comuns, em uma tentativa de deixar sua marca para as gerações futuras, gravaram nelas suas palavras de advertência. Quando o rio seca e as pedras emergem, é um sinal sombrio de que a fome caminha novamente entre nós. Ouro no Rio Seco. Sob um céu impiedoso onde rios outrora majestosos agora jaziam secos, os aventureiros audaciosos desafiavam as areias áridas em busca de tesouros há muito perdidos. E entre esses destemidos garimpeiros, uma descoberta para entrar nos anais da história. Não foram fósseis ou crânios, mas sim ouro que reluzia em meio ao leito ressequido do rio Fraser. O enigma começou a desvelar-se nos idos de 1800, quando uma leva de buscadores de ouro lançou-se às margens do Fraser, atraídos pela perspectiva de riqueza. E à medida que as minas próximas liberavam as riquezas do solo, a febre do ouro ascendeu, e o rio Fraser viu-se novamente banhado por uma busca insana e destemida. Caverna sob o rio. O majestoso rio Eufrates, o mais longo e historicamente importante da Ásia Ocidental, esconde segredos e histórias pouco conhecidas pela maioria. E agora, à medida que suas águas se retiram, revela estruturas peculiares, entre elas uma abertura subterrânea misteriosa. Arqueólogos acreditam que essa entrada possa ser o portal para uma caverna escondida sob o antigo rio. No entanto, também existe a possibilidade de que essa abertura conduza a um túmulo ancestral, um tesouro que poderia oferecer aos pesquisadores uma visão cativante da vida dos povos antigos. A exploração dessas profundezas subterrâneas poderá desvendar mistérios há muito esquecidos e trazer à luz a verdade sobre as origens da humanidade. Essas são apenas algumas das sagas épicas. Não acredito que eu assisti até o final para ver caverna. Não é possível. Não é possível.
Mas tá bom, pelo menos a gente viu o unicórnio, a gente viu o ladrão roubando a casa do cara, a gente viu muita coisa nessa bagunça aqui. Nada muito interessante, mas tá bom.